mulher solitária que vive em um rancho na beira da estrada acorda mais um dia para viver a sua rotina. Ela toma o seu café, olha a paisagem, toca seu banjo, alimenta os animais da sua fazenda, mas a tranquilidade do seu dia é interrompido por um homem que chega pedindo duas coisas: um emprego e um teto. O homem parecia gentil, educado, mas era muito misterioso também. Você o convidaria para entrar? Hoje a história que eu vou contar pra vocês não é de um creepypasta, não é de um filme, é de um curta que foi publicado em 2022. Ele chama Skin and Bone e a tradução, no PT português, chama Pele e Osso. E eu lembro muito, toda vez que eu penso nesse título, eu lembro do Puro Osso, do Billy Mandy. Esse curta foi escrito pelo L. Powers, de Los Angeles, e ele deixou um comentário no vídeo publicado que ele explica que a inspiração para esse curta veio de pesadelos que ele teve e de experiências macabras com cavalos brancos. O curta é estrelado pela Amanda Seyfried. Eu não sei se é assim que pronuncia, me desculpa, Deus. Mas ela é uma atriz que fez um dos filmes que a gente falou aqui no canal, A Empregada. Inclusive, gente, aproveitando esse gancho, comenta aqui nesse vídeo, sabe? Curta esse vídeo, porque os últimos vídeos aqui o YouTube tem dado uma boicotada ou boicotada? Estão tentando me calar. Enfim, o canal anda nessa onda bem chatinha de ficar tomando direito autoral por tudo, então... Enfim, além dela também tem o Thomas Sadoski, que é, curiosidade, marido dela na vida real. Ele também fez um papel incrível e tem só eles dois no curta. Tem alguns assuntos dentro desse curta que envolvem violência sexual, violência contra a mulher. Se você tem algum tipo de gatilho sobre esse assunto, eu aconselho não assistir esse vídeo. Tem outros vídeos aqui no canal que você pode assistir, então... Mas agora que eu trouxe essa introdução, vamos falar sobre cavalos brancos? Nesses primeiros segundos de curta, a gente vê a Serena acalmando um cavalo branco, dizendo: é só um pesadelo, fica calmo. Cena corta e vemos Christian chegando até o rancho. Ele é um homem que anda sozinho pela estrada e encontra o rancho dela e chega, pedindo por um emprego e por um teto. Ela logo de cara já fica tipo: como que você encontrou minha casa? Você é morador de rua? Você tá andando sozinho? Como que você chegou aqui? E ele fala pra ela muito calmamente: eu não sou morador de rua, só tô mesmo procurando um emprego e um teto. O Christian também é cego de um olho e a gente vê que a Serena, ela não é o tipo mais discreto de perguntar as coisas. Ela já começa a perguntar se o que é aquilo no olho dele, se tá doendo, se dói. Ele sabe quantos dedos ela tem na mão, sendo que ele é cego só de um olho. Calme lá, minha senhora. Papo vai, papo vem. Ele fala que tem experiências com animais, que ele sabe cuidar de animais. E como ele já tem a experiência, ela acha uma boa ideia convidar ele pra ficar, pra trabalhar lá e dormir em uma cama que tem no celeiro. Eu já tava assim, gente, esse homem vai chegar lá, esse homem vai matar ela e eu vou chamar ela de doida, porque ela botou um completo desconhecido pra morar com ela no rancho na beira da estrada. Tipo assim... Mona, você é maluco? Vamos ter mais cautela? Na minha cabeça só passava duas coisas. Ou eles vão se envolver, ou eles vão se matar. A rotina de trabalho já começa logo que ele chega ali, então ele já começa a juntar os cocôs, cuidar dos animais. E a gente vê ela bem de cantinho, assim, observando tudo que ele tá fazendo, bem stalker, se ela não tivesse convidado um desconhecido pra trabalhar no rancho dela, né? Até aí, normal, né? Eu também ia ficar só observando o que ele tá fazendo. Bem de canto de olho, bem escondidinho. Qualquer vacilo já ia dar um veneninho. Mentira, ia mandar embora. Noite chega e as coisas já começam a ficar esquisitas. O Christian começa a ter algumas visões e pesadelos com homens pelados. Homens pedindo socorro. E visões de peles sangrando, e você fica meio sem entender, assim, de onde vêm essas visões. Dá pra ver que tem pele, dá pra ver que tem sangue, mas não dá pra entender o que tá acontecendo, qual que é o contexto daquilo. Dia seguinte, vamos fingir que nada aconteceu. A Serena tá no celeiro, tocando seu banjo e cantando uma linda canção. Uma canção que diz: eu era apenas uma menina. Como eu lembraria? Como ela lutou quando eles a beijaram. Como a chuva começou a desabar, caída, sangrando,
enquanto ela gritava: que vocês sejam amaldiçoados para todo sempre. A grama cresceu até os joelhos sobre seu túmulo solitário. Como eu orei por horas, ó Senhor, para que a alma dela fosse salva. Mas não há Senhor algum no céu. Apenas homens e animais aqui embaixo. Então eu lhe fiz uma promessa, que eles sejam amaldiçoados antes de eu partir. Que agonia. Sai coisa ruim de mim, sai. Vocês entenderam, né? Essa música conta a história de uma criança que viu sua mãe ser violentada e morrer após o ataque. Essa garota, depois de tudo que ela presenciou, ela perdeu a fé em Deus e prometeu amaldiçoar todos os homens antes dela morrer. Até então, a gente não sabe se é uma música qualquer, o que já seria sinistro o suficiente, ela tá cantando essa música pra uma cabra. Ainda não sabemos se foi ela que escreveu, se foi algo que aconteceu com ela ou com alguém que ela conhece. A única coisa que a gente sabe até agora é que existe uma música que conta essa história. Uma história terrível, por sinal. O Christian, ele fica ali no cantinho, só de cantinho de ouvido ali ouvindo a Serena cantar. Sei que ele gostou da voz dela e no final ele até bate na madeira assim como se estivesse batendo palma pra ela. Como ele foi intrometido e quis lá ouvir ela cantando, ela também quis ser um pouquinho intrometida e entender o que ele estava fazendo ali. Por que ele foi parar num rancho de uma mulher desconhecida pra trabalhar? E ele conta que ele tomou muitas decisões na vida dele e que era melhor ele ficar sozinho. Durante a noite ele continua tendo esses pesadelos / visões de homens sangrando e pedindo socorro. Ele começa a ouvir sussurros, ouvir homens te chamando, pedidos de socorro, mas nem ele entende o que está acontecendo. Mas agora, além de acontecer essas coisas estranhas durante a noite, durante o dia ele também começa a ouvir e ver coisas estranhas. Uma das coisas estranhas que ele acha é um mini cemitério no meio do rancho da Serena. Mas aí ele deixa isso pra lá, né? Então, zipt. A noite chega de novo, só que dessa vez, ao invés dele ver homens sangrando e pedindo socorro, ele sonha com um cavalo branco. E esse cavalo branco se transforma em um homem que diz pra ele que ele precisa ser salvo. Em seguida, a gente vê que aquilo afetou bastante o Christian e ele decide cortar algumas lenhas e a gente tem essa cena linda. Gente, eu gostei muito dessa cena, não sei porquê, mas eu adorei o banjo se transformando no machado. Sério. Nossa amada Serena acha um pouquinho esquisito o comportamento do Christian. E aí ela fala, olha, vem hoje à noite aqui em casa. Vamos jantar comigo? Eu faço uma jantinha bem gostosa pra você, a gente conversa. Nessa hora eu já tava assim, ai não, pra quê? Pra quê? Pra quê? Mas nessa altura do curto eu já não pensava que ia acontecer algum envolvimento entre eles, porque eles não fazem questão alguma de ser nem amigos. Ele tá morando na casa da mulher, a mulher deu emprego e casa pra ele, ele não faz o mínimo esforço de ser educado com ela. Toda aquela educação que ele teve quando chegou, agora ele não tem mais. Mas ela também não tem nenhum tato. Ela também não é a pessoa mais simpática do mundo. Mas eu vou defender ela. Se eu aceito um desconhecido dentro de casa, boto ele pra morar no meu celeiro, dou um emprego pra ele, e ele não é nem educado comigo, eu não vou fazer a mínima questão. Eu já teria mandado esse homem embora há muito tempo. Ser sincera aqui, ele já nem estaria mais ali. Mas eles não fazem questão nenhuma de conviver em paz. É isso que eu quero dizer. O primeiro gesto que a gente vê de simpatia, gentileza e tentativa de uma amizade é ela ter convidado ele para jantar e ele ter aceitado. Porém, durante esse jantar, a Serena continua com aquelas perguntas meio constrangedoras. Seriam perguntas que, olhando de fora, poderia parecer meio antipática, meio invasiva, se, sempre lembrando, se ela não tivesse colocado um desconhecido dentro de casa para trabalhar e morar lá. Como ela colocou um desconhecido lá dentro, eu também faria questão de fazer um interrogatório com esse homem. Entender tudo da vida dele. E aí ela questiona ele, você não tem mulher te esperando em algum lugar? Você não tem filhos? Você não tem família? Você não tem nada? Ele fala, eu até tive uma esposa, mas chegou num ponto do meu relacionamento que enquanto ela dormia eu desejava que ela parasse de respirar, pra eu não ter mais que ouvir nada.
pra eu finalmente ficar em silêncio e sozinho. E ele conta que no momento que ele começou a ter esses pensamentos, ele decidiu que era a melhor hora pra ele ir embora. Então aqui a gente percebe que ele não matou ninguém, mas ele desejou. Imagina você tá atuando um jantar com o seu marido e ter que ouvir ele falar essas coisas pra você. Deve ser esquisito. Durante essa mesma conversa, ele achou que seria de bom tom questionar sobre o mini cemitério que ele encontrou. Só que ele questionou falando, cara, é muito esquisito. Aí ela, por que é esquisito? Ele, porque só tem mulher. Meu filho, se manque. Aí ela fala assim, esse lugar não é pra você. É pra minha família. É a minha família que tá lá. E ele fala, não tive intenção nenhuma de ir lá. Eu encontrei por acaso. Por acaso, Christian? Nos poupe. Mas aí a Serena aproveita esse clima gostoso que ficou pra dar um esculacho nele, chamar ele de fraco, de irresponsável, falar que ele só foge de tudo. Mas assim, mesmo sem conhecer o cara, ela já conseguiu atingir o coração dele e foi suficiente pra ele surtar completamente. Mas já é de noite, né? Vocês lembram o que acontece de noite, né? As visões dele ficam pior, ele começa a ter mais pesadelos, começa a ter mais visões, começa a ouvir mais sussurros. E então, enquanto ele tá tendo aquele surto dele, uma mão surge entre as tábuas do celeiro. E nessas mãos tem uma faca. E ele escuta um sussurro dizendo, acabe com meu sofrimento, eu imploro. E você fica assim, o que tá acontecendo aqui? E ele sai com aquela faca. Mas quando o Christian abre a porta do celeiro, ele dá de cara com quem? O mesmo cavalo branco que a Serena estava acalmando no início do curta. E o mesmo cavalo branco que ele sonhou e viu ele se transformar num homem. Era ela fez isso. Há uma arma no celeiro. Acabe com isso. 2 balas. Uma pra mim e uma pra ela. Tá vendo aqui? Se arrepiou até do braço. Imagina, enquanto isso tá acontecendo lá no celeiro, a nossa garota tá bem tranquilinha, numa cadeira de balanço, balançando, fumando seu cigarrinho. Bem em paz, cantarolando mais uma canção. Meu amor, não ouve o rio te chamando? Amor, não ouve os salgueiros a cantar? Não a siga até a floresta. Ofereça um anel de ouro, meu amor. Não ouve sua mãe chorar? Não ouve os cães de caça a uivar? Eles não podem te seguir, querido. Através do vale, do outro lado. Tá vendo aonde a gente tá chegando aqui? Enquanto isso, o Christian entra no estábulo, eu acho que é assim que chama, né? Que ficam os cavalos, e começa a passar a mão nos cavalos. E aqui a gente tem mais uma cena que eu achei assim, de um bom tom. Enquanto ele passa a mão no cavalo, a pele do cavalo se transforma na pele de um humano. E aqui você vai ficando assim, é uma cena muito linda, mas é uma cena assustadora, porque aí de repente tá tudo ensanguentado, se arrepiou até do braço, imagina, fica mesclando entre o cavalo respirando, uma respiração bem ofegante, assim, de um cavalo que tá prestes a morrer, e troca para um humano também na mesma situação, e você fica, gente, o que tá acontecendo? E logo após isso a gente percebe que o Christian matou um monte de animal do rancho da Serena, contra a arma, e vai direto no cavalo e fala, ó, tô pronto para acabar com isso. É isso que você quer, não é? Então eu vou acabar com isso. E o cavalo tá falando pra ele, vai logo que ela tá vindo, vai logo que ela tá vindo, vai, atira. Mas quando ele aponta a arma pro cavalo, a Serena chega. E assim nosso curta acaba da mesma forma que ele começou. É o que a gente pensa. Mas tem uma última cena da Serena alimentando uma cabra. Só que quando dá zoom naquela cabra, ela é cega de um olho. Esse é sem dúvida um dos melhores curtas que eu já assisti e confesso que eu tive que assistir mais de uma vez para entender tudo, porque na primeira vez que eu assisti eu não prestei atenção, não dei o devido valor às canções que a Serena estava cantando. Eu achei que era só mais uma musiquinha e deixei passar, mas é só a parte principal da história.
Eu achei que foi uma sacada muito boa eles terem colocado a explicação da história, na minha opinião, em música, ao invés dela ter que contar pra alguém, dela ter que falar pra alguém. E isso é muito bom, porque é um curta, né? Não é um filme, então tem pouco tempo de tela. Então, quanto mais rápido a gente entender a história, melhor. E as músicas foram uma sacada muito legal. E são umas músicas, assim, muito pesadas, mas é muito legal ver ela tocando no baixo. E os curtas têm isso, né, de abrir muita margem para interpretação e muita margem para nossa imaginação também, por ter pouco tempo de tela, então eles explicam pouca coisa, mas esse eu senti que explicou tudo que a gente precisava saber. Ele não fez mal pra ninguém, mas desejou. Isso foi o suficiente pra condenar ele? Isso é o suficiente pra gente condenar alguém? E como que o Christian foi parar ali? Ele foi atraído pra Serena por alguma coisa, algum feitiço, ou foi só uma coincidência? A minha interpretação e da maioria do pessoal que eu vi discutindo nos comentários é que a primeira canção que ela canta, que a gente fica na dúvida se a história é dela, se a história é só uma música qualquer, o que é, né? Se aconteceu com alguém que ela conhece. E a conclusão que eu tirei disso é que a história é dela, ela era a criança, ela enterrou a própria mãe e fez aquele juramento de que amaldiçoaria todos os homens, e aqui eu interpreto como todos mesmo. Aquele questionamento que ele faz sobre só ter mulheres enterradas ali, a minha interpretação, todos os homens estão transformados em animais dentro do rancho. E os que não estão lá, abandonaram a família. Então eu acredito que o pai da Serena tenha ido comprar cigarro, e os homens que foram aparecendo por ali foram todos ficando ali, mas em outros corpos. Ou seja, a forma que ela amaldiçoa os homens, que ela condena esses homens, é aprisionando eles em um corpo que não é deles, em outras peles, em outros ossos. Aprisioná-los em corpos de animais para que eles não tenham mais liberdade para fazer nada por conta própria, para que eles se tornem completamente dependentes de uma mulher. E é muito interessante as interpretações que a gente pode fazer desses homens virando animais. É só um castigo pra eles ou é um reflexo do que eles sempre foram? E aí aqui a gente pode ter mais reflexões. Será que o monstro é ela por estar aprisionando eles dessa forma? Ou será que eles sempre foram os monstros da história? E a atmosfera desse curta também me lembrou muito o filme A Bruxa, tanto em relação à protagonista, como também aos animais ali, a forma como eles foram representados, e a própria filmagem eu achei bem parecida com o filme A Bruxa, inclusive é um filme muito foda. Enfim, gostei muito, nota 1000 na minha opinião, e se você quiser assistir, eu deixei o link aqui embaixo na descrição, tá? Fica tranquilo, isso é só um pesadelo.